Louvado seja Deus. Por acaso algum de vocês já tinha ouvido falar sobre a lenda de Jesus e um cão morto? Alguém já tinha ouvido falar dessa lenda? Não? Conta-se a história de que o corpo de um cachorro morto estava largado em uma rua de Jerusalém. E todos que passavam por aquela cena desagradável, de ver um corpo de um animal ali, estendido, largado na rua, aproveitava para dizer algo negativo sobre aquele animal. Falava da orelha dele, falava do mau cheiro, falava da cor, que era uma cor muito feia. Até que Jesus passou pelo local, olhou atentamente para aquele corpo de um animal já sem vida. Depois ele se virou para os que estavam presentes e perguntou: vocês não notaram como os dentes dele eram perfeitos? Irmãos, não adianta procurar essa história na Bíblia porque ela não está. É uma lenda. Mas eu não duvidaria se um dia eu descobrisse que isso realmente aconteceu. Porque era do costume de Jesus elogiar o que pudesse ser elogiado. Jesus, ele tinha uma capacidade de detectar qualidades onde ninguém mais via. Ele conseguia, claro que Jesus repreendia, melhor do que ninguém. Mas ele também sabia elogiar melhor do que qualquer um de nós. Ele sabia incentivar, ele sabia motivar. Então, nessa lenda, nós vemos que todos viram um defeito naquele animal morto. E é nosso costume encontrar defeitos, encontrar coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser melhoradas, é nosso. Olha, obrigado. Porém, Jesus, além de ver os nossos defeitos, ele também vê as nossas qualidades. Ele enxergou naquele cão morto dentes perfeitos, dentes bonitos, e ele chamou a atenção para aquilo. Então, eu não duvidaria se isso realmente tivesse acontecido, porque aponta para um costume do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Costume esse que nós podemos ver, inclusive, no texto no qual nós estamos meditando aos domingos pela manhã. Eu já quero convidar você a abrir, então, a palavra de Deus nesse texto, que é Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso também de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Nós temos muito a aprender com Jesus. E uma das coisas que eu creio que nós precisamos estar desenvolvendo cada vez mais é essa capacidade de elogiar, de detectar as qualidades, aquilo que as pessoas ao nosso redor têm feito de correto. Isso é muito importante. Se Jesus fez isso, nós também devemos fazer. Se é importante para nós ouvirmos um elogio de Cristo, também é importante para nós fazermos elogio às pessoas a quem nós amamos. As mulheres que reclamam muito disso, e com razão, muitas vezes. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Se todos tiverem encontrado, vamos ler. Que diz a palavra de Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, diante da tua presença, Pai, nós nos encontramos mais uma vez, agradecidos ao Senhor do fundo do nosso coração, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Pai. Inclusive pelo que o Senhor já fez por nós neste dia, ao ter nos acordado, Senhor, ao ter nos dado a oportunidade de vir à tua casa, de estarmos diante da tua presença, Pai. Alguns gostariam de estar aqui, mas não podem. Outros, Senhor, nem gostariam. Mas em nós, o Senhor tem mantido esse desejo
de estar diante de ti. E como a tua palavra diz, é do Senhor que vem tanto o querer, como também o realizar. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir querer estar diante do Senhor. Que esse desejo, Pai, ele não se mantenha assim, nem diminua, mas que ele aumente um pouco mais a cada dia, até o dia em que o Senhor virá nos buscar ou nós iremos para ti. Abençoa este momento agora, Pai, que seja de instrução, de edificação, de confrontação, mas também, Senhor, de conforto para cada um de nós. Pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, como eu disse no estudo anterior, nós agora estamos na terceira parte da carta de Jesus à primeira igreja. Na primeira parte, Jesus, ele identifica o destinatário, a quem ele envia a carta. Na segunda parte, ele se identifica como aquele que envia a carta, com duas características. Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Terceira parte se trata do reconhecimento de Jesus, ou dos elogios que Jesus faz àquela igreja a quem ele está escrevendo. E existem pelo menos 8 coisas que Jesus conhece aqui na igreja e que ele usa como motivos para elogiar essa igreja. Nós vimos que a primeira característica que Jesus vê e elogia na igreja são as obras. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Obras na Bíblia tanto se refere a obras boas como más. Só que a ênfase aqui é em obras boas. Eu sei o que vocês têm feito. Eu sei o que vocês têm realizado. Eu conheço as obras boas de vocês. Então, às vezes, nós meditamos um pouco sobre isso e, às vezes, nós queremos nos entristecer, porque as coisas que nós fazemos, algumas pessoas não notam. Algumas pessoas não percebem. E se nós não tivermos cuidado, nós acabamos esmurecendo por causa disso. Ah, mas eu faço e ninguém elogia. Ah, mas eu faço e ninguém reconhece. Alguém está reconhecendo. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Então, hoje nós queremos ver mais algumas coisas que Jesus vê, que Jesus reconhece, que Jesus elogia nesta igreja. Depois de obras, Jesus cita o teu labor. Ainda no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, e depois ele vai dizer como a tua perseverança. Quem sabe o que é labor? Trabalho. De labor, eu creio que vem a palavra labuta, não é? A labuta diária. Tem também uma expressão, eu não sei se é da contabilidade, que é o pro labore, né? Tem o salário que o empregador recebe pelo seu trabalho e tem o pro labore. O pro labore é o que os sócios recebem, né? Aqueles de cargo maior da administração. É a participação no lucro. E é pro labore. Pro é depois. Pro labore, depois do trabalho. O empregador recebe o salário e o gerente, o administrador, os sócios recebem o pro labore. Ou seja, eles também trabalham e eles também recebem algo pelo trabalho deles. A palavra labor aqui, ela vem de kopos. Palavra essa que significa trabalhar até a exaustão. Palavra labor aqui significa trabalhar até ficar exausto. Trabalhar até ficar sem força. Como é que a gente diz aqui no Ceará? Né? Quando alguém trabalhou o dia inteiro, se gastou. Tem algumas expressões, né? Ixi, esse eu não conhecia, não. EBD também é cultura, né? Na minha época era eu tô só o caco. É nova essa aí, é velha, né? Só o pó da
Meu pai eterno. Eita, estou mais quebrado que arroz de terceira, né? Então, existem momentos da nossa vida em que a gente trabalha assim, né? Que a gente trabalha até não aguentar mais. Só que aqui, Jesus está se referindo ao trabalho espiritual. Aqui, Jesus está falando sobre o teu labor em relação às minhas coisas, em relação ao trabalho que você faz para mim. Olha que interessante, irmãos. Então, deixa eu perguntar. Você lembra quando foi a última vez em que você fez algo para Deus até ficar exausto? Você lembra a última vez em que você fez algo para Deus, você organizou uma programação, você orou por alguém, você preparou um estudo em que aquilo tomou todas as tuas forças? Por que eu estou perguntando isso, igreja? Porque nós achamos muito normal, comum, esperado, nós nos cansarmos trabalhando materialmente. Nós achamos muito comum nós nos desgastarmos durante uma atividade física, durante uma sessão de academia. Não, se eu não me acabar na esteira, não servia de nada, né? Eu só vou dizer, está pago se realmente eu fizer tudo que eu tenho para fazer. Nós achamos isso normal. E nós esquecemos que o trabalho de Deus também merece o nosso esforço. Na verdade, o trabalho de Deus é o que mais merece o nosso esforço. Não que a gente não vai se cansar no trabalho ou no exercício físico, que não tem nada de errado com isso. Só que a nossa mente pensa em coisa de Deus associada a conforto. Não é assim? Coisa de Deus é descanso. Coisa de Deus é conforto. Coisa de Deus é só para eu receber. Mas Jesus aqui está elogiando o teu labor, o teu cansaço. Eu tenho visto que você tem trabalhado para mim até a exaustão. Olha o elogio de Jesus aqui, igreja. Olha o elogio de Jesus aqui, àquela primeira igreja. Então, a gente pode pensar em algumas coisas que normalmente sugam a nossa energia, espiritualmente falando. Eu citei algumas. Por exemplo, um período de intercessão por alguém. Quem ama determinada pessoa e ouve uma notícia difícil sobre aquela pessoa, é tentado a ficar angustiado, né? É tentado a ficar preocupado. Mas ao invés disso, essa pessoa decide orar. Durante um dia, durante 2 dias, você se dedica na oração, você se dedica na intercessão. E o que isso faz com a gente? O que isso faz com o nosso corpo? Um período de intercessão prolongado. Irmãos, a intercessão em si, a oração em si, ela já é um trabalho árduo. Lembra o que foi que aconteceu com Jesus no Getsêmani? Antes dele ser crucificado? Ele derramou gotas de quê? De sangue. E a medicina tem mostrado que isso realmente acontece durante períodos profundos de estresse. Pessoas têm suado sangue, verdadeiramente. Então, às vezes acontece, irmãos. É por isso que o que o nosso corpo menos quer é orar. O nosso corpo está disposto a louvar, a ouvir, colocar uma música lá no rádio, a ler a palavra. Mas o que o nosso corpo mais rejeita é quando a gente decide, eu vou orar agora. Chega daquela, né, aquele cansaço físico da oração. Não sei se com vocês é assim. Mas eu creio que se nós entendermos o que a oração realmente é, porque a oração é uma luta, a oração é uma batalha. Especialmente quando é por alguém. Eita, você vai agora batalhar por aquela pessoa. Você pode sair ali do seu quarto cansado, exaurido, com as forças realmente gastas por aquela pessoa. Então a intercessão cansa.
Às vezes você vai fazer uma programação na igreja. Você vai liderar uma programação, um culto, e aí isso cansa. Uma programação especial, você tem que organizar, você tem que levar cadeiras, trazer cadeiras, tem que preparar comida. Irmãos, isso cansa no serviço do Senhor. É algo para Deus, mas nos deixa cansados. Preparar uma palavra. Tem gente que pensa que estudar não cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Tem gente que nem quer estudar, né? Não, eu quero é trabalhar na roça, mas não quero terminar o 2º grau, né? Por quê? Porque cansa, irmãos. Decorar coisas, né? No colégio mesmo. É difícil. Tinha dia que eu chorava de raiva que eu não queria estudar. Mas aí, nas coisas para Deus também, né? Cansa. Por isso, Paulo, lá em 1 Timóteo 5,17, vai dizer: merecedores de dobrados honorários são os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam. Olha a palavra que Paulo usa. Que se cansam na palavra e no ensino. Porque palavra, ensino, cansa. Você tem que estudar, você tem que meditar, se preocupar com aquilo. O que mais no serviço do Senhor cansa algumas vezes? Né? Eu acho que eu citei todos os exemplos. Oração, uma programação, o estudo, um dom que você executa, um ensaio, né? Às vezes a gente vê os meninos ensaiando aqui, começa 5 horas da manhã e vai até de tarde. Não, começa 7 horas da noite, às vezes 10 horas a gente passa, os meninos ainda estão ensaiando aqui. Então cansa, né? Então várias coisas que nós fazemos para Deus, elas vão tirar um pouco das nossas energias. Então, se você tem o hábito de fazer algo para Deus, até ficar exausto, parabéns. Esse versículo é para você. Eu conheço o teu labor. Eu conheço o teu esforço. Mas se você não tem tido esse hábito de se cansar para Deus, então você tem que rever os seus conceitos, com o que é que você tem se gasto fisicamente o tempo todo. Até porque, irmãos, lá em Eclesiastes é um livro muito interessante, o Leônidas, dia desses, trouxe uma mensagem sobre ele. Eclesiastes vai falar sobre muita obra que às vezes nós fazemos na terra e que são pura vaidade. Vaidade significa vento, aquilo que não tem substância. Então o autor de Eclesiastes vai dizer, olha, isso é vaidade. Os seres humanos vivem se preocupando com isso, mas isso vai passar. Só que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, Paulo fala de um trabalho que não é vaidade. Paulo fala de um trabalho que vale a pena. Qual é o trabalho? 1 Coríntios 15, 58. Qual é o trabalho que não é vão? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, a vossa labuta não é vão. Não é vento, que às vezes a gente faz para o homem, mas o homem esquece. Deus não esquece. Pode ser a varredura da igreja. Ele sabe, ele diz, olha, eu vi o que você fez. Eu vi o seu esforço para preparar aquela lição para as crianças. Tinha 3 crianças ali, mas eu também estava lá. Eu também estava presente. Eu vi você estudando para trazer a palavra para os meus pequeninos. Então não é vão. Não se preocupe. Tem recompensa de Deus. Tudo que nós fazemos para Ele. Então, continua aí se esforçando, né? Continua virando pó, que os irmãos disseram aí que eu não sei o que é. Para Deus vale a pena. Amém? Outro motivo que Jesus cita para elogiar a igreja em Éfeso, e que ele também conhece, é a tua perseverança. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança.
Labor é algo externo, é algo visível. Eu conheço o teu trabalho. Perseverança é algo interno. Eu sei como é que você está por dentro. Eu conheço a tua persistência, a tua perseverança. O significado original da palavra perseverança, irmãos, é permanecer debaixo. Permanecer na posição independente das circunstâncias, independente das adversidades. Era uma palavra que era usada para o soldado. Soldado que foi colocado em uma posição. E aí o inimigo vem vindo, a tempestade vem vindo, a fome vem vindo, mas ele permanece lá. Ele permanece na posição na qual ele foi colocado. Ele persevera. Porque, irmãos, quando a situação fica difícil, qual é a nossa primeira vontade? É desistir. É sair do lugar no qual alguém nos colocou. Não é isso? Deus nos colocou à frente de uma obra. Eita, ficou difícil. Qual é a vontade? Eu vou sair da posição. Deus me deu uma responsabilidade. Ficou difícil. Minha vontade? Está aqui a responsabilidade. Ó. Quero mais não. É desistir. É sair debaixo da posição na qual nós fomos colocados. Só que a perseverança, irmãos, ela precisa ser usada em tudo na nossa vida. Por exemplo, eu falei de exercícios físicos. E para fazer exercícios físicos, nós precisamos ou não de perseverança? Eu estou procurando correr 30 minutos seguidos, pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. 30 minutos, 15 minutos indo e 15 minutos voltando. E o incrível é que o mais difícil não é começar a correr. Correr você está com aquela vontade, né? Eu vou emagrecer. Difícil não é começar os 15 minutos. Difícil é continuar até o fim. Porque no desenho animado não tem aqueles 2 espíritozinhos, né? Tem o espírito bom e tem o espírito mau. Aí quando a gente está correndo também tem, viu? Tem aquele que diz, continua. Mas tem aquele que diz, não, desiste. Hoje tu não consegue não. Desiste, isso é besteira. Amanhã tu vem, amanhã tu volta. Tu está cansado, não dormiu direito. Está valendo a pena não. E esse parece que fala mais alto do que o outro. Porque a vontade de desistir é grande, irmãos, é grande. Né? Não é assim, Suiane? Olha aí, Suiane está de prova. Está experimentando também comigo. Tem visto minha luta, né? De longe é, Suiane? Tenho visto. Eu sei do teu labor, né? Eu conheço. Irmãos, assim é praticamente tudo de bom na nossa vida. Praticamente tudo de bom na nossa vida, a vontade de desistir, ela vem. A adversidade chegou, o muro chegou, a parede chegou, a chuva chegou, dá vontade de parar. Inclusive nas coisas cristãs. Inclusive nas coisas de Deus. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre vários solos. E um dos solos que ele cita é o solo rochoso. E esse solo ele é muito especial para nós. Porque ele fala de uma reação de alguém que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria. É aquela pessoa que dá gosto. Aquela pessoa que se empolga nas coisas de Deus, né? Aquela pessoa que quando ouve uma palavra, eita, que palavra maravilhosa. Só que esse solo fala de alguém que quando vem, Jesus diz lá, a angústia ou a perseguição por causa da palavra, com a mesma rapidez com que ele recebeu, ele também se escandaliza. O que é se escandalizar?
Vixe, e é assim? E é difícil assim? E as coisas de Deus são dessa forma? Então, com a rapidez com que ele agarrou a palavra, ele também desiste da palavra. Nós temos visto ou não, irmãos, isso acontecer, né? Pessoas que recebem, pessoas que aceitam, mas logo depois param, não perseveram, por causa de perseguição ou angústia. As dificuldades vão vir. E aí a pessoa já para. Jesus falou sobre isso, já profetizava. E isso com certeza tem acontecido bastante. Assim são muitas pessoas nos dias de hoje, mas não são todas as pessoas. Porque na igreja em Éfeso, Jesus elogiou um grupo de crentes que estava perseverando. Eu conheço o teu labor. Eu conheço a tua perseverança. O que Jesus estava dizendo é: eu sei que dificuldades você tem passado, mas essas dificuldades não têm feito você desistir. Não tem feito você parar. Não tem feito você voltar atrás. Eu sei, eu estou vendo o que você está passando. Eu conheço a tua perseverança. Então, irmãos, não pense que é só você que passa por dificuldade, não. Você passa. Todos nós passamos. Todos nós enfrentamos adversidades, como diz aqui na palavra de Deus. Mas persista. Persevere. Continue a corrida. Continue a carreira. Porque nós não estamos correndo sozinhos. Nós não estamos enfrentando as adversidades sozinhos. O vencedor por excelência está conosco. Aquele que correu, que enfrentou mais dificuldades do que qualquer outro e foi até o fim, ele está conosco na nossa corrida. Ele nos dá força, ele nos dá água, ele nos dá ânimo, ele nos dá ar para respirar, ele nos dá fortalecimento. Com ele, nós vamos chegar até o fim. É como diz um texto lá do Antigo Testamento, eu quero convidar você a abrir lá, Isaías capítulo 40, versos 28 a 31. Está aí um texto bom para memorizar? Isaías 40. Livro do profeta messiânico, como é conhecido o livro de Isaías. Capítulo 40, versos... A gente poderia ler o capítulo inteiro, né? Mas vamos começar do 28. Não, do 27. Do 25. Sempre eu me arrependo. Porque o contexto é bom demais, irmãos. A gente entende um texto pelo contexto dele. Então, quanto mais cedo a gente começar a ler, mais a gente vai entender. A água esquentou ligeiro, viu? Ou já veio quente, amor? Não, né? Fria. Nem quente, nem... Verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Estou no 25. Verso 26 agora. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Irmãos, existem, eu acho que, trilhões de estrelas. E Deus sabe todas pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel. Eita!
O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O que Israel estava dizendo? Não, Deus não liga mais para nós. Deus não se importa mais com o seu povo. Deus não responde mais às nossas orações. A gente está servindo a Ele e Ele não liga mais. Ele não percebe, Ele não vê. Deus está perguntando, por que você diz isso? Se eu cuido de todas as estrelas, por que eu não vou cuidar de você? Verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não está cansado, pelo contrário, Ele fortalece ao cansado. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, isso aqui é contra a matemática. Porque na matemática, um número multiplicado por zero dá o quê? Zero. Então ele diz que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se ele não tem nenhum vigor e eu vou multiplicar, vai dar zero. Só que Deus é o dono da matemática, Ele faz o absurdo, né? Então Ele aumenta a força e depois multiplica a força que Ele aumentou. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, é assim que acontece com a gente. Tem dia que a gente não está com força para nada. Deu um estalo, pronto, mudou. A gente já quer evangelizar o mundo inteiro agora. Antigamente queria fazer nada, queria nem se levantar da cama. De repente algo acontece. Deus opera um milagre dentro do nosso coração. Ele multiplica as forças dentro de cada um de nós. E isso não é físico, irmãos. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. Porque o verso 30 vai dizer que os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Parece que está falando da nossa época, né? Parece que quanto mais jovem, mais cansada a pessoa se torna. E aí, jovem é sinônimo de força. Os velhos não, são sinônimo de sabedoria. O jovem é de força, mas até os jovens se cansam, caem de exaustos. Mas, o contraste, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é que elas não se acabam, elas se acabam, mas elas se renovam. Tem dia que o crente está mal, tem dia que o crente está triste, tem dia que o crente está desanimado. Ele está, mas ele não fica desanimado. Ele se renova no Senhor. Aí ele diz, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você percebe que tem 3 lugares aqui. Eles voam como águias, eles correm e eles caminham. Tem dia que dá para a gente voar. Se der para voar, voa. Ah, mas eu não estou aguentando voar. Dá para correr? Dá. Então corre. Ah, mas eu não estou aguentando nem correr. Não fica parado. Caminha. Só não para. Não fica parado. Não desiste da obra de Deus. Às vezes dá para voar. Às vezes dá para correr. Mas às vezes a gente está cansado. Eu vou caminhar. E enquanto eu estou caminhando, Deus vai transformando a minha situação. E não apenas a minha, daqueles que estão ao meu redor. Vamos esperar no Senhor, irmãos. Não vamos esperar em homens. Não vamos esperar uns nos outros. Vamos buscar forças em Deus. E recebendo forças de Deus, poder ajudar uns aos outros. Amém? Próximo domingo a gente continua, se Deus quiser. Vamos ficar de pé? Vamos continuar com muita perseverança. Labor e perseverança. Vim para a escola dominical. É labor, né? É labor. Às vezes é difícil. Acho que toda vez, né? Mas é para Deus. É para Deus.
Especialmente os pais aí para acordar os filhos, né, para trazer os filhos. Mas vale a pena. Vamos continuar fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Alguém quer fazer uma oração voluntária para a gente encerrar? Se não, eu posso encerrar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esta manhã, na qual, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer pelo Teu despertar em nosso coração, pela Tua perseverança em relação a nós. Inclusive, quando nós outrora não Te conhecíamos, o Senhor persistiu, Senhor, em bater na porta do nosso coração, até que nós ouvíssemos, abríssemos a porta e o Senhor entrasse em nossa casa e ceasse conosco, e nós ceássemos com o Senhor. E agora, Pai, que nós já Te conhecemos, as lutas são grandes, Pai, muitas vezes são maiores do que nós, mas elas não são maiores do que o Senhor. Então vem nos ajudar cada dia mais e nos usar para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado por cada irmão que aqui esteve, que pôde estar, e eu oro também por aqueles que não puderam, Pai, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Sei com a continuação deste dia e o nosso culto noturno, culto logo mais à noite, que continue sendo para a Tua honra e para a Tua glória. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.